Rubem Alves, perguntaram-me se acredito em Deus. Editora Planeta. Escrever e ler são rituais mágicos. Num primeiro momento, aquele que escreve transforma a sua carne e o seu sangue em palavras. No momento seguinte, aquele que lê transforma as palavras lidas na sua própria carne e no seu próprio sangue. A isso se dá o nome de antropofagia. O escritor se oferece para ser comido. O leitor lerá o texto se o seu gosto for bom. Se o gosto do texto for bom, ele então o comerá até o fim. Escrever e ler, assim, são um ritual eucarístico: comer carne e beber sangue. O sangue do escritor, então, irá circular no corpo daquele que o leu. Os rituais antropofágicos não se faziam por razões gastronômicas. O que se desejava era que as virtudes da vítima fossem transferidas para o corpo daquele que comia. Esses textos são pedaços de mim. Li muitos textos sagrados. Comi aqueles que me deram prazer. Os outros, meu sangue os rejeitou. Agora, eu os ofereço como partes de mim mesmo. Se eles lhes derem prazer, você ficará parecido comigo. E experimentaremos aquilo que se dá um nome de comunhão. Perguntaram-me se acredito em Deus. Para John Lane, amigo. Perguntaram-me se acredito em Deus. Respondi com versos do Chico. Saudade é o revés do parto. É arrumar o quarto para o filho que já morreu. Qual é a mãe que mais ama? A que arruma o quarto para o filho que vai voltar? Ou a que arruma o quarto para o filho que não vai voltar? Sou um construtor de altares. Construo altares à beira de um abismo escuro e silencioso. Eu os construo com poesia e música. Os fogos que nele acendo iluminam meu rosto e me aquecem. Mas o abismo permanece escuro e silencioso. Explicação. Mosaicos são obras de arte. São feitos com cacos. Os cacos em si não têm beleza alguma, mas se um artista os ajuntar segundo uma visão de beleza, eles se transformam numa obra de arte. Músicas são mosaicos de sons. Notas são cacos. Não são nem bonitas nem feias, mas se um compositor as organizar numa frase, elas passam a dizer algo. Transformam-se em temas. Sonatas e sinfonias são feitas com temas entrelaçados. Também nós somos feitos de cacos. Kundera comparou a vida a uma partitura musical. O ser humano, guiado pelo sentido da beleza, transpõe o conhecimento fortuito, ou o caco, para fazer dele um tema que, em seguida, fará parte da partitura de sua vida. Voltará ao tema repetindo-o, modificando-o, devolvendo-o, transpondo-o, como faz um compositor com os temas da sua sonata. Somos um mosaico espiral, à semelhança do bolero de Ravel. As Escrituras Sagradas são um livro cheio de cacos. Nelas se encontram poemas, histórias, mitos, pitadas de sabedorias, relatos de acontecimentos, poemas eróticos, eventos sangrentos. Ao ler as Escrituras, comportamo-nos como um artista que seleciona cacos para construir um mosaico ou como um compositor a compor sua sonata. Os cacos das Escrituras Sagradas existiram por muito tempo como histórias que eram contadas oralmente, antes de serem transformados em textos para serem lidos. O registro escrito dessa tradução oral trouxe uma vantagem. As histórias continuaram a existir mesmo depois da morte do contador de histórias. E trouxe uma desvantagem. Transformados em textos escritos, perdeu-se a figura do contador de histórias. Com isso, os leitores começaram a ler as histórias como se fossem história. História refere-se a coisas que aconteceram realmente no passado e nunca mais acontecerão, como o naufrágio do Titanic, que permanece a história e nunca mais acontecerá. Mas a parábola do bom samaritano nunca aconteceu. Foi uma história contada por um mestre contador de histórias chamado Jesus. As histórias são contadas no passado, mas elas não têm passado, só têm presente. Elas estão sempre vivas. Quando as ouvimos, ficamos possuídos pelos rimos, choramos, amamos, odiamos, embora elas nunca tenham acontecido. A história é criatura do tempo. As histórias são emissárias da eternidade.
Muitos são os mosaicos que podem ser feitos com um monte de cacos. Muitas são as músicas que podem ser feitas com as 12 notas da escala cromática. Horror, humor, amor, vida, morte, vingança. Tudo depende do coração do artista. Como disse Jesus, o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro. O homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Coração feio faz mosaicos e músicas feias. Coração bonito faz mosaicos e músicas bonitas. Os mosaicos e as sonatas são um retrato de quem os fez. Cada religião é um mosaico, um jeito de ajuntar os cacos. Cada religião é uma sonata, uma rede de temas. Escolhi os cacos de que mais gosto para fazer o meu mosaico. O meu livro de histórias, a minha sonata, o meu altar à beira do abismo. Capítulo 2. No princípio, o jardim. Era uma noite escura, sem lua. Num céu sem lua, as estrelas brilham mais. Bem no meio do céu estava a constelação de Órion, o caçador, seu corpo cingido por um cinturão de 3 estrelas, as 3 Marias, acompanhando dos seus cães, o cão maior e o cão menor, Sírius. A mais brilhante de todas entre as estrelas brilhava na cauda do cão maior. De um lado, a constelação do touro, com a estrela Aldebaran. Mais além, as Pleiades, que a Cecília Meirelles observava enquanto navegava. Muitas velas, muitos remos. Âncora é outro falar. Tempo que navegaremos não se pode calcular. Vimos as Pleiades. Vemos agora a estrela polar. Muitas velas, muitos remos. Curta a vida. Longo o mar. A viagem de Cecília chegou ao fim. Agora eu acho... Ela ancorou seus navios nas Pleiades, ao lado da estrela do Pequeno Príncipe. As estrelas são misteriosas. Pascal confessava sentir-se esmagado pelo seu silêncio. Essas mesmas estrelas que vemos foram vistas por homens e mulheres há milhares de anos. E elas continuam a brilhar, indiferentes. Mestre Benjamin era um contador de histórias. Todos o amavam, especialmente as crianças, que adoravam fazer perguntas. Sabem por quê? Porque em vez de dar as respostas às perguntas, ele inventava histórias. Naqueles tempos antigos, as noites eram escuras e silenciosas. Somente as estrelas e a lua iluminavam os céus. E na terra, ouvia-se o barulho do vento, o piar das corujas, o uivo de algum lobo. De noite, nas tendas, ardiam as lâmpadas a óleo. Todos se reuniam na tenda do mestre Benjamin para ouvir suas histórias. A tenda do mestre Benjamin estava cheia. Uma menina que tinha estado a contemplar as estrelas levantou a mão e perguntou: Mestre Benjamin, foi sempre assim ou as estrelas nasceram? Como foi que o universo começou? Mestre Benjamin fez silêncio. Seus olhos ficaram semicerrados, como se estivesse tentando ver algo que ninguém via. Depois de alguns minutos começou a falar. Sua voz era quase um sussurro. No princípio, antes que qualquer coisa existisse, antes que houvesse o universo, o que havia era a poesia. Deus era a poesia, e a poesia era Deus. Deus e a poesia eram a mesma coisa, e Deus criou as estrelas para, com elas, escrever seus poemas nos céus. Os poetas sabem que tudo começa com a palavra. Antes da poesia, o que havia era um abismo escuro e só se ouvia o ruído das águas do mar, sem fim, agitado por um vento furioso. Tudo era sem forma e vazio. Não havia beleza, não havia música e nem histórias. Foi então que, de repente, ouviu-se no meio do caos uma melodia. Eram os sonhos adormecidos da matéria que viviam no fundo das águas e que acordavam do seu longo sono. E, do fundo das águas lamacentas, brotou o lótus, a flor sagrada branca. E o caos, vendo a beleza do lótus, ficou manso. A fúria se acalma diante da beleza. O mar ficou tranquilo, ficou azul. O vento impetuoso tornou-se brisa. Do lótus surgiu uma luz que espalhou pelo espaço as 7 cores do arco-íris. E surgiram as galáxias, as estrelas, o sol, a lua. De noite brilhavam as estrelas, de dia brilhava o sol. E entre o dia e a noite navegava pelo mar azul do céu. Mas tudo era grande demais. E a beleza não gosta de coisas grandes. Então ela formou esse pequeno lugar em que moramos, a Terra, para ali fazer sua obra mais bela, um jardim.
Mestre Benjamin fez uma pausa, tomou um grosso livro de capa vermelha que estava sobre uma almofada ao seu lado esquerdo. Na sua lombada estava escrito com letras douradas: Poesias. Esse livro é diferente de todos os outros, disse Mestre Benjamin. Nos outros livros, escreve-se as coisas do tempo. No livro da poesia, escreve-se as coisas da eternidade. Nele se encontram todos os poemas que escreveram no passado, todos os poemas que estão sendo escritos no presente, todos os poemas que serão escritos no futuro. Os poetas não inventam. Eles são anjos que têm a graça de ler os poemas que estão escritos nesse livro. Mestre Benjamin fez uma pausa, folheou o livro de poesias, parou e começou a ler vagarosamente. No mistério do sem-fim, equilibra-se um planeta. No planeta, um jardim. No jardim, um canteiro. No canteiro, uma violeta. E na violeta, entre o mistério do sem-fim e o planeta, o dia inteiro, a asa de uma borboleta. Vejam, tudo começa no mistério do sem-fim e termina na asa de uma borboleta no jardim. Mestre Benjamin olhou os rostos dos que ouviam. Seus rostos tinham as marcas do êxtase. Poesia é droga alucinógena. E continuou. Um jardim, paraíso, lugar de delícias. E viu Deus que era muito bom. E Deus disse que tinha um rosto de criança. Riu de felicidade e disse: que bom lugar para se morar eternamente. E deixando para sempre o céu vazio, passou a viver no jardim, brincando à brisa fresca da tarde. Árvores, regatos, flores, pássaros, borboletas, perfumes, cores, sons, nuvens, chuva, fruta. Esses eram os brinquedos do Deus criança. No paraíso não havia templos, porque Deus morava no jardim. No paraíso ninguém rezava, porque a beleza era uma oração. Mestre Benjamin parou de falar, tomou o livro de poesias e leu. Rezam meus olhos quando contemplo a beleza. A beleza é a sombra de Deus no mundo. Leu e se calou por um tempo, observando o rosto das pessoas. Aí, passou algumas páginas do livro e disse: daqui a muitos séculos vai nascer uma mulher solitária que sabia das coisas de Deus. O nome dela será Emily Dickinson. Ouçam o que ela escreverá. Alguns guardam o domingo indo à igreja. Eu o guardo ficando em casa, tendo um sabiá como cantor e um pomar por santuário. Alguns guardam o domingo em vestes brancas, mas eu só uso minhas asas, e ao invés do repicar dos sinos na igreja, nosso pássaro canta na palmeira. É Deus que está pregando, pregador admirável, é o seu sermão, e ele é sempre curto. Assim, ao invés de chegar ao céu, só no final eu o encontro o tempo todo no quintal. Nesse momento, Mestre Benjamin notou que algumas criancinhas já estavam dormindo no colo de suas mães. Era hora de todos dormirem. Amanhã eu conto mais, ele disse, pondo fim à sessão de histórias. Todos foram para suas casas e sonharam que as estrelas eram borboletas nas pétalas das violetas do grande jardim do universo. Capítulo 3. O abraço de amor. Na noite seguinte, todos foram mais cedo para a tenda do Mestre Benjamin. Todos queriam ouvir a continuação da história. O Mestre Benjamin estava sorridente. Havia alegria no seu rosto. E ele começou. O paraíso era lindo, mas Deus não estava feliz. Não estava feliz porque estava sozinho. A beleza solitária é sempre triste. Para espantar a sua tristeza, Deus tomou a sua flauta e pôs-se a tocar. Era uma música que um compositor chamado Ravel iria compor muitos milênios depois. A música que Deus tocava se parecia com um caracol. Os sons iam se enrolando em volta deles mesmos, e as mesmas notas, e as flautas uniam-se violinos e violas. Depois, os violoncelos e os contrabaixos, as clarinetas e os oboés, os fagotes, as trompas, os trombones, os pífaros, os tímpanos, os tambores, que pareciam não ter fim. A beleza da vida não tem fim. É assim que acontece. Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Fernando Pessoa. E esse caracol de sons foi enrolando tudo, tomando a forma de um homem e uma mulher que se abraçavam e se separavam. Por vezes entravam um dentro do outro de tal forma que nem era possível saber qual era qual. E Deus entrou na dança, corpos nus, e achavam bonita a nudez, porque eram crianças que brincavam uma com a outra.
O corpo da mulher era brinquedo para o homem, o corpo do homem era brinquedo para a mulher. E de vez em quando, eles desapareciam numa explosão de cores e perfumes. E Deus se viu refletido pela primeira vez nos olhos deles. Duas crianças, homem e mulher. E do seu amor surgiram as primeiras palavras a serem faladas. Ó meu amado, beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o teu vinho. Dize-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho, para que não ande eu vagando perdida. Como és formoso, amado meu, como és amável. Eu sou rosa de Saron, os lírios dos vales. Querida minha, formosa minha, levanta-te e vem, porque eis que passou o inverno, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se agora em nossas terras. A figueira começou a dar figos, e as vides em flor exalam seu perfume. Como és formosa, querida minha, como és formosa! Teus olhos são como pombas e brilham através do teu véu. Os teus lábios são como um fio escarlate, e as tuas faces como uma romã partida. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares. Os teus lábios destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua. Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados pelas mãos de um artista. O teu umbigo é uma taça redonda que não falta bebida, e o teu ventre é um monte de trigo cercado de lírios. Os teus seios são como os cachos da videira, e o aroma da tua respiração como os das maçãs. Vem, ó meu amado, já despi a minha túnica. E o paraíso se encheu de prazeres. Mestre Benjamin parou, e todos compreenderam que era hora de dormir. E naquela noite os homens e as mulheres que se amavam tocaram o bolero, e os seus corpos se enrolaram um no outro e tiveram explosões de alegrias coloridas e perfumadas. Capítulo 4. A alma. No dia seguinte, todos reunidos na tenda do mestre Benjamin, quem fez a primeira pergunta foi uma mulher de rosto triste, amargo, sulcado por rugas. Seu vestido era preto e tinha na mão esquerda um colar de contas que marcavam rezas que ela fazia diariamente. Mestre Benjamin, disse ela numa voz séria, e a alma? O Senhor falou sobre o corpo, mas a juventude se vai. O amor se vai. O corpo é coisa efêmera, volta ao pó. O Senhor ama os poetas. Eu também. Eu fui um poeta que escreveu. Os dias de nossa vida avançam 70. E se alguns, pela sua robustez, chegam aos 80, o melhor deles é canseira e é enfado. Tudo passa rapidamente e nós levantamos voo. O que levanta voo? Não será porventura a alma? Mestre Benjamin compreendeu o medo que morava naquele corpo. Ela tinha medo da morte. Procurava pela alma o pássaro que voa e não sabia onde encontrá-la. Ele não respondeu. Tomou o livro de poesias e, sem nenhuma explicação, começou a ler. Alguém pedindo para ver a alma? Veja sua própria forma e seu semblante. Pessoas, bichos, plantas, os rios de águas correntes, as pedras e as areias, tudo retém os júbilos do espírito e os libera a seguir. Quero fazer poemas das coisas materiais, pois imagino que esses hão de ser os poemas de mais espiritualidade, e farei poemas do meu corpo e do que há de mortal, pois acredito que eles me trarão os poemas da alma e da imortalidade. Depois foi o silêncio. A mulher de rosto triste abriu a mão e deixou cair no chão o colar de rezas que segurava. Voltou-se para o homem que se assentava ao seu lado, segurou a sua mão carinhosamente e sorriu. O homem, olhando para o seu rosto, disse: a sua alma aparece no seu sorriso. Ela é muito bonita. Eu a amo. Mestre Benjamin era sábio. Ele sabia que há palavras depois das quais nenhuma outra palavra deve ser dita. Começou então a cantarolar baixinho uma velha canção de amor que as mocinhas adolescentes gostavam de cantar. Todos se juntaram a ele no seu canto e continuaram a cantá-la no caminho para suas casas e no quentinho das suas camas até o sono chegar. Capítulo 5. Inveja.
Jonatas era um menino esperto. Ele percebeu que nas histórias do mestre Benjamin estava faltando uma explicação. Se Deus fez um mundo tão bonito, jardim, paraíso, o que aconteceu para que ele tivesse ficado como estava, cheio de sofrimento? O que foi que estragou a obra do Criador? E foi com a pergunta de um menino que se iniciou a sessão de histórias do dia seguinte. São sempre as crianças que fazem as melhores perguntas. Mestre Benjamin fechou os olhos, pensou longamente e começou. No meio do jardim, entre todas as árvores frutíferas, havia uma árvore da qual prendia um fruto azul. Todas as árvores do paraíso são para o seu prazer, disse Deus. Delas poderão comer livremente, mas cuidado com o fruto azul. Dentro dele mora um verme. O verme é venenoso. Se morderem o fruto azul, o verme os picará. Os olhos daqueles que são picados pelo verme fazem apodrecer tudo aquilo em que eles tocam. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, o mundo será belo. Se os olhos forem maus, o mundo será sinistro. O paraíso mora dentro dos olhos. Estava certo o místico Silésios quando disse que quem não tem o paraíso dentro, jamais o encontrará fora. O paraíso não deixará de existir, mas os olhos não mais o verão. E então, ao invés do paraíso, os olhos verão um mundo mau. E não o amarão, não o protegerão, não encontrarão nele paz de espírito. Bem disse nosso poeta Walt Whitman que a terra continua partida e podre só para aquele ou aquela que está partido e podre. Mas o fruto azul era mais belo e mais sedutor do que os outros. O seu nome é inveja. E a curiosidade foi mais forte do que o medo, e comeram do fruto azul. E o verme da inveja os picou, e seus olhos se abriram um para o outro, e seus olhos se abriram para um outro mundo que não deveriam ver. E olhando para si mesmos, perceberam que já não eram mais crianças, haviam se transformado em adultos, e viram que estavam nus, e tiveram vergonha dos olhos dos outros. E cobriram-se então com aventais de folhas de figueira, para que sua nudez não fosse vista. E o paraíso se transformou num cemitério, e vive agora no coração dos homens apenas como nostalgia indefinível por uma felicidade perdida. Vejam a tristeza que existe nas palavras de William Blake, um poeta que tinha o paraíso no seu coração. Fui andar pelo jardim do amor, e o que vi não era o que eu esperava. Vi uma capela erguida no lugar onde as crianças no gramado brincavam. Seu portão fechado estava, e nele escrito, interditado. Para o jardim do amor corria então, onde antes tantas flores se abriam, mas eu encontrei, ao invés das flores, sepulturas, e lápides frias espalhadas. Sacerdotes em vestes negras vigiavam, e com espinhos os risos e alegrias proibiam. O paraíso continua a existir como esperança, nas palavras dos poetas. O corpo come pão para poder andar, mas para poder voar é preciso ter asas. A poesia são as asas da alma. A poesia, a mais humilde, é serva da esperança. Vagarosamente, todos saíram da tenda repetindo as palavras, esforçando-se para não esquecer. A poesia é serva da esperança. A poesia é serva da esperança. A poesia é serva da esperança. E foi repetindo esse mantra que adormeceram sonhando com o futuro. Capítulo 6. Deus e a beleza. Uma velhinha de voz trêmula e pele cheia de rugas pediu: Mestre, fale-nos sobre Deus. Mestre Benjamin fez silêncio. Olhou para o vazio. Vagarosamente, um sorriso foi se abrindo. Quantas pessoas aqui, na minha tenda, estão pensando no ar? Ele perguntou. Por favor, levantem uma mão. Ninguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão. Ninguém está pensando no ar. Ninguém nem sabe direito o que é o ar. E, no entanto, todos nós o estamos respirando. O ar é a nossa vida e não precisamos pensar nele nem dizer o seu nome para que ele nos dê vida. Mas o homem que se afoga no fundo das águas só pensa no ar. Deus é assim. Não é preciso pensar nele e pronunciar o seu nome. Ao contrário, quando se pensa nele o tempo todo,
é porque está se afogando. Que desejamos para os nossos filhos que eles sejam felizes. Sorrimos ao vê-los por aí a correr, a pular, a cantar, a brincar, pensando nas coisas de criança. Mas enquanto brincam e riem, eles não pensam em nós. Se um filho, ao se levantar, viesse até você e o elogiasse, e agradecesse porque você lhe deu a vida e jurasse amor para sempre, e fizesse a mesma coisa na hora do almoço e repetisse os mesmos gestos e palavras no meio da tarde, e de noite fizesse tudo de novo, suspeitaríamos de que alguma coisa não está bem. O que desejamos é que eles gozem a vida sem pensar em nós. Quem pensa demais e fala demais sobre Deus é porque não está respirando. A fala indica uma ausência. Pensar em Deus é desobedecer a Deus, porque Deus não quis que o conhecêssemos, por isso não nos mostrou. Fez silêncio. Foi quando uma lufada de vento entrou pela tenda, fazendo balançar a lâmpada de óleo que pendia do teto. Deus é como o vento. Sentimos na pele quando ele passa, ouvimos a sua música, nas folhas das árvores e o seu assovio, nas gretas das portas. Mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Na flauta, o vento se transforma em melodia, mas não é possível engarrafá-lo. No entanto, as religiões tentam engarrafá-lo em lugares fechados, aqui elas dão o nome de casa de Deus. Mas, se Deus mora numa casa, estará ele ausente do resto do mundo? Vento engarrafado não sopra. Ouviu-se então o pio distante de uma coruja. Deus é como um pássaro encantado que nunca se vê, só se ouve seu canto. Deus é uma suspeita do nosso coração de que o universo tem um coração que pulsa como o nosso. Suspeita, nenhuma certeza. Fujam dos que têm certezas. Olhem bem, eles trazem gaiolas nas suas mãos. Os pássaros que têm presos nas suas gaiolas são pássaros empalhados, ídolos. Deus nos deu asas, mas as religiões inventaram gaiolas. Tudo o que vive é pulsação do sagrado. As aves dos céus, os lírios dos campos, até o mais insignificante grilo no seu cri-cri rítmico é uma música do grande mistério. É preciso esquecer os nomes de Deus que as religiões inventaram para encontrá-lo sem nome no assombro da vida. Reverência pela vida é a forma mais alta de oração, sem nome. O nome de Deus não pode ser pronunciado. Não precisamos dizer o nome rosa para sentir o seu perfume. Não precisamos dizer o nome mel para sentir a sua doçura. Muitas pessoas que jamais pronunciaram o nome de Deus o conhecem como reverência pela vida. Há pessoas que se sentem religiosas por acreditar em Deus. De que vale isso? Os demônios também acreditam e estremecem ao ouvir o seu nome. A pergunta não deveria ser: você acredita em Deus, mas você se comove com a beleza? Deus nunca foi visto por ninguém. Ele se mostra na experiência da beleza. Os homens religiosos procuram Deus no invisível e no mundo após a morte. Quando alguém morre, eles repetem como consolo: Deus o levou para si. Então, enquanto vivo, ele estava distante de Deus? Deus é Deus dos mortos ou Deus dos vivos? Deus não mora no mundo dos mortos. Ele mora no nosso mundo, passeia pelo jardim. Deus é beleza. E se ele ama o que é feio, é só para torná-lo belo. Por isso ele ama os desertos, porque neles se escondem fontes. Quer ver Deus? Veja a beleza do sol que se põe, sem pensar em Deus. Quer ouvir a Deus? Entregue-se à beleza da música, sem pensar em Deus. Quer sentir o cheiro de Deus? Respire fundo o cheiro do jasmim, sem pensar em Deus. Quer saber como é o coração de Deus? Empurre uma criança num balanço, porque Deus tem um coração de criança, sem pensar em Deus. Há beleza demais no universo, mas o tempo vai nos roubando as coisas que amamos. Vai-se o arbusto, vai-se a montanha, vão os riachos cristalinos, vão-se as pessoas amadas, vamos nós. O tempo é um monstro que devora os seus filhos. Fica a saudade. Saudade é a presença da ausência das coisas que amamos e nos foram roubadas pelo tempo. Quando se pronuncia o nome sagrado,
está se afirmando que a beleza amada não está perdida no passado. Está escrito num poema sagrado: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o encontrarás. As águas dos rios são circulares, o tempo é circular. O que foi perdido volta, um eterno retorno. Deus existe para nos curar da saudade. Eu gostaria de dar um conselho. Não sejam curiosos a respeito de Deus, pois eu sou um curioso sobre todas as coisas e não sou curioso a respeito de Deus. Não há palavra capaz de dizer quanto eu me sinto em paz perante Deus e a morte. Escuto e vejo Deus em todos os objetos, embora de Deus eu não entenda nem um pouquinho. Eu vejo Deus em cada uma das 24 horas e em cada instante de cada uma delas. Nos rostos dos homens e das mulheres, eu vejo Deus. Sejamos simples e calmos, como os regatos e as árvores, e Deus amar-nos-á, fazendo de nós belos como as árvores e os regatos, e dar-nos-á verdor na sua primavera, em um rio, aonde ir ter acabemos. Ouvir essas palavras, a velhinha sorriu para o mestre Benjamin e fez um gesto com a sua mão, abençoando-o. Capítulo 4. A Arca de Noé. A tempestade tinha assustado a todos. Chuvas eram raras e quando vinham eram mansas. Mas naquele dia as águas caíram pesadas. As crianças ficaram com medo. Começaram a imaginar uma chuva que não teria fim, uma chuva que caísse sempre, que enchesse os vales e cobrisse tendas e árvores. Uma chuva que trouxesse a morte para os homens e animais. Foram à tenda de Benjamim e lhe contaram seus medos. E ficaram a olhar dentro dos seus olhos, já enrugados, nos cantos pela idade. A longa cabeleira branca caindo sobre seus ombros. E foi esta a história que lhes contou. Aconteceu, sim, faz muitos e muitos anos. Deus estava triste, muito triste com a maldade dos homens. Ao criar o mundo, ele imaginara que os homens seriam felizes. Tantas eram as coisas bonitas que havia. O mundo era um jardim cheio de árvores, frutos, riachos, bichos amigos. Sendo felizes, teriam de ser bons. Mas eles não ficaram bons, ficaram maus. E por causa da sua maldade, de onde teria vindo? A terra foi ficando feia e cobrindo-se de tristeza. Deus pensou então em começar tudo de novo. Lavar o mundo da sua maldade da mesma forma como se lava a roupa suja da sua sujeira. Tomou então a decisão de lavar o mundo com água. Chuva, muita chuva, chuva de dia, chuva de noite, chuva que encheria a terra e afogaria todo o mal. Mas havia um homem que havia permanecido bom, ele e sua família. Seu nome era Noé. Noé, agricultor, plantador de uvas, fabricante de vinhos. Deus então o fez sonhar, pois é assim que Deus se comunica com os homens, fazendo-o sonhar. E ele sonhou com um dilúvio que cobria o mundo inteiro, transformando num mar sem fim, e flutuando no mar um navio. Olhando mais de perto o navio, ele viu que estavam nele, ele mesmo e a sua família. Noé acordou assustado e contou o sonho para seus filhos. É uma revelação de Deus, eles disseram. Precisamos construir um navio para não morrer. Ato contínuo, buscaram madeiras, tomaram ferramentas, serrotes, martelos, pregos e puseram-se a construir um navio que se chamava Arca. Os vizinhos se riam deles, achando que haviam endoidecido. Mas eles não ligaram. Continuaram o seu trabalho até que o navio ficou pronto. O céu já estava negro, coberto com nuvens sinistras. Os primeiros pingos começaram a cair. Noé ordenou que sua família entrasse no navio. E os animaizinhos? Os animaizinhos não eram malvados, não mereciam morrer, disse um menino. Não, disse Benjamin com um sorriso. O navio era grande para todos eles. Assim, Noé ajuntou todos os animais, ovelhas, cabritos, bodes, jumentos, cães, gatos, patos, gansos, pombas, corvos, bois, vacas, cavalos, galos. E os coelhinhos? Perguntou uma menina que tinha um coelhinho branco no seu colo. Também, os coelhinhos também. Os peixes não, porque eles sabem nadar. Entraram todos no navio e Noé fechou a porta. Veio a chuva, choveu durante 40 dias e 40 noites. Depois de 40 dias parou de chover. As águas baixaram e as plantas ficaram verdes de novo. Mas Noé estava fechado dentro do navio. Não sabia o que estava acontecendo do lado de fora. Aí ele teve uma ideia.
Pegou um corvo e disse-lhe que voasse sobre a terra e lhe trouxesse informações sobre como estava o mundo. O corvo saiu, viu aquela beleza toda e se esqueceu de voltar para contar. Noé, então, mandou uma pombinha. A pomba foi, viu e voltou, com um ramo de oliveira no bico. Noé compreendeu. O ramo de oliveira estava dizendo: está tudo em paz. Desde então, as pombas passaram a ter o símbolo da paz. Mas e se Deus resolver mandar outro dilúvio? Perguntou um menino. Benjamim tomou as crianças e as levou para fora da sua tenda. Havia um enorme arco-íris no céu. Estão vendo o arco-íris com 7 cores? Quando o dilúvio acabou, Deus pensou: agora os homens vão ficar com medo de um outro dilúvio. Preciso dizer a eles que nunca mais um dilúvio destruirá a terra. Darei ordens ao sol para que ele se faça passar sua luz pela água da chuva e faça um vitral de cores no céu, 7 cores. Esse vitral de 7 cores, o arco-íris, será a minha assinatura nos céus, como garantia da minha promessa. Ao final da história, as crianças sorriram. Saíram para fora da tenda de Benjamim e começaram a brincar. Como o arco-íris nos céus, pode-se brincar sobre a terra, sem medo.